começa aqui a nossa jornada. Vocês viram, são 130 slides. Essa parte. É o conceito de correr. Você pode ler? Bem, os espíritos não são, como supõem muitas pessoas, uma classe à parte na criação. Porém, as almas desfidas do seu invólucro corporal daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Quando a alma está unida ao corpo, durante a vida, ela tem duplo invólucro, um pesado, grosseiro e destrutível. O corpo, o outro fluido, leve e indestrutível, chamado perispírito. Há, pois, nos 3 elementos essenciais, capítulo 2, 126. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Por que nós podemos refletir nisso também? Passar para a informação? É isso aí? Beleza? Tem alguma dúvida sobre a informação? Todos sabem? Está evoluindo, né? Que é um processo de evolução, está sempre na reencarnação, lá quando você perguntou, então se acredita que o Espiritismo não acredita na reencarnação. Certo. Então, sim, porque ele vai, é um processo de evolução. Você pode, como você já disse, né, ter várias reencarnações. E nesse processo é um processo de aprendizado sempre, de evolução. Então, eu creio que aí é bem a vontade, o senso moral, né? Então, nós estamos começando a perceber, né? Aquele que já estudou, nós somos essa formação trina, né? Que é o corpo, o corpo e espírito. Não? Ou espírito, perispírito e corpo. Com os estudos, nós vamos compreendendo por que existe essa diferença. O que são essas diferenças? Na verdade, são expressões energéticas. Nós somos energia. A primeira coisa, nós acreditamos que nós somos energia. Tá? Cada composto, tanto do nosso corpo físico, biofísico, biológico aqui, como perispírito, são compostos biológicos, nada mais. Energeticamente carregados. Tá? E se compõem o unificado em função do magnetismo que cada um de nós carrega. Que mantém todas essas 10 trilhões de células é a vontade do espírito de permanecer vivo. Tá? Ele atrai para si, tá? Na morte há um desligamento das funções, tá? Com a soltura das conexões do espírito com as moléculas do nosso corpo. Desligamento, uma soltura. Aí as moléculas começam a relaxar e vão dispersando por aí, formando outros organismos. Tá? O que a gente tem alguma coisa a dizer na primeira assim, muitas pessoas supõem que a instrução, como muitas pessoas, uma classe à parte da si. Primeiro, que só os espíritas têm essa visão. Tá? E a gente sabe que mais de 90% das pessoas que desencarnam não sabem, não têm uma consciência, em hipótese alguma. E é um sofrimento constante. E aquelas que são materialistas demais, o desenlace é mais difícil ainda. Muito apegadas. Se for muito apegado na fé, vai ter mais dificuldades, né?
Mas, quanto mais nós vamos chegando aos níveis de conhecimento, mais cobrança nós vamos tendo, entendeu? De nós para nós mesmos, tá certo? Não é mais cobrando, nós cobramos de nós. Porque aquele que não tem nenhum conhecimento, que não tire alguém, faz, né? Mas que cobrança ele pode ter dessa pessoa? Nunca. Tá. Que cobrança alguém pode dar dessa pessoa? Uma formação, nossa. Então, é só para a gente entender isso, que a nossa, quando nós estivermos, por quê? Na conclusão, o que me interessa saber disso? Para quem me interessa saber e falar dessa informação? Na hora do julgamento, nossa, na sociedade, a gente precisa botar isso na cabeça. Tá? Na hora que nós tentarmos ajudar alguém, na hora que nós formos medir os outros com a nossa régua, pensar bem nisso. Tá? Antes de julgar. Porque grande parte, se você fizer isso, vai para o inferno. Tanto faz, não tem nem noção do que significa o inferno. Aliás, a maior parte dos espíritas acreditam no inferno, em vez de acreditar em alguma outra coisa mais sólida, né? Acreditam no inferno. Por isso que tem um livro sem inferno, você precisa ler. É lá que a gente vai ver da nossa responsabilidade com relação a isso. Ao céu e inferno, que a gente... Então, todo mundo está consciente que nós temos 3 formações. São um ser trino, tá? Espírito, perispírito e corpo biológico. Ok? Vamos. Aqui eu fiz funcionando essas coisas, né? Depois nós vamos pensar nisso aqui. Depois a gente entra aqui mais para frente. Quem falei isso? Segundo, o corpo e o vórtice material que põe o espírito em conexão com o mundo exterior. Terceiro, o perispírito, invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. A morte é apenas a destruição do envoltório corporal, que a alma abandona como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém, em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós. Veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados não nos permitem ver nem ouvir. Todas essas matérias que a gente vê aqui, ela é bastante ampla, né? Muita coisa. Nós não vamos nos ater e esmiuçar cada um desses detalhes, mas o convite é que nós estudemos, né? Pelos próximos 20 mil anos. Aí a gente começa a entender isso com profundidade. Assim, porque nisso, aqui tem um composto tão gigantesco de informações, né? O corpo envolve material que põe o espírito em conexão com o mundo. Bom, aí como é que foi criado o corpo? Vou começar por aí. Né? Como é que foi criado o corpo? Como é que ele responde isso? Isso, nesse momento, tem alguma utilidade para nós? Né? Sim e não. Tá? Porque, bom, a título de informação, nós somos espíritos antes de estarmos na Terra. É isso. Em cada planeta que nós habitamos e que nós habitarmos, o espírito deve se demorar naquele composto atmosférico daquele ambiente para capturar os componentes e
e os elementos que compõem aquele ambiente, e dali reorganizar o seu perispírito. Tá? Então, nós estamos aqui nesse planeta com essa temperatura, com esse vento, com essa chuva. Tá? Ele é insalubre, porque nosso corpo vai deteriorando. Mas imagine se nós tivéssemos invernos, onde o vento é de 200 a 300 km por hora, e a temperatura normalmente é menos 80 graus. Que perispírito nós temos que ter adaptado para formar um corpo, não é para ele. O perispírito ele vai se adaptar tranquilamente, baseado nas nossas informações espirituais, né? O mapa que contém na nossa mente. Todo espírito tem um mapa, né? Como será o seu corpo físico. Quando nós chegamos aqui, o espírito chegou aqui e começou a habitar, né? Matérias, minerais, vegetais e tal. Então, qual que era o objetivo? É entender aquele composto. Esse é o objetivo. É compreender a formação, né, bioquímica daqueles compostos. E daí, sintetizar um negocinho chamado corpo físico. Então, baseado na atmosfera que tinha a Terra naquele momento, o Espírito veio com esse mapa. Nós precisamos, para habitar lá, de um corpo com essas características. Essas informações foram passadas para o Espírito, né? E ele foi se adaptando a essa nova visão, né? E foi se estruturando molecularmente e magneticamente para, no momento certo, começar a atrair os compostos que vinham nessa Terra. Daí formou-se, né, no nosso corpo físico, né, 10 trilhões de células, os centros de força, os órgãos, as moléculas. Né? É assim que é formado nosso corpo. Isso só para a título de informação, né? Porque, de verdade, na hora certa, essas informações vão ser importantes no nosso trabalho. Então, são muitas informações, mas nós vamos chegando lá. Né? O perispírito, ok, e intermediário. O que a gente falou? Por que ele tem que ser? Por que o espírito não encarna diretamente no corpo físico? Por quê? Alguém tem uma ideia? Nós já falamos isso. Exatamente. Uma das grandes finalidades do Espírito estar aqui é administrar energias. Saber administrar energias. Então, e mais, né? Se você imaginar, olha só a diferença. Quanto corre um ser humano em termos de velocidade? Você correndo, quantos quilômetros por hora? 18? Acho que foi muito rápido. Bom, alguns não correm nem 3, mas tudo bem. Seja um super corredor de 18 km. Quando nós tiramos a nossa veste, esse espírito anda a que velocidade? Qual a velocidade? É muito diferente o tempo lá. Não, você tem só velocidade. Deslocação. Só deslocação. É muito mais rápido. Hã? É muito mais rápido, porque ele passa a ser mais leve, né? 300 mil quilômetros por segundo. Velocidade da luz. É a capacidade que um espírito tem de se movimentar. 300 mil quilômetros por segundo. Velocidade da luz. É lógico? Então eu vou sair daqui. Vou desencanar primeiro o objetivo médio. Tem regras. Existem regras. Existem barreiras, existem possibilidades, necessidades, objetivos. Porque senão está ficando tudo doido, né? Imagina só laçar todo esse pessoal andando a 300 mil quilômetros por hora. Tá? E o que nos serve? O que cerceia isso aqui? O que cerceia?
E eu saio daqui nem um doido por ele. A minha correspondência é vibratória. Com o que eu saí daqui? Com que frequências, amplitudes de ondas? Com o que eu estou me conectando? Tá? Aliás, eu vou fazer uma conversa, vocês não percam. Nós vamos falar assim, eu morri. E daí? E agora? E agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Quem que vai comigo? Quem está afim? Ué, aí nós vamos falar de um negócio que vocês ouvem aí. Depende da vibração. Nós vamos falar sobre, nós falamos nas nossa abertura aqui, nós falamos das fraternidades. Tá? Nós vamos falar das fraternidades, das correspondências, do espírito, do porquê. Tá? Então, o que nos cerceia desse equilíbrio é isso. E o que nos faz ter que ter um perispírito é como se fosse um amortecedor energético mesmo. É o que nós conversamos. Se você pegar a energia que está saindo de Itaipu, de São Simão, e desembocar toda aquela potência dentro da sua casa, pega fogo, explode tudo, queima tudo, automaticamente. Você precisa vir, né? Você vai diminuindo a potência até chegar na sua casa. E o perispírito funciona para isso. Então nós somos, o espírito é gigante, né? Tem potências incalculáveis. Incalculáveis. Nós não sabemos exatamente, não temos nem os espíritos psicográficos sabem exatamente o potencial que tem um espírito em termos de energia, tá, instalada. Então o perispírito está aqui por isso. Tem 10 milhões de células perispirituais, certo? Vibrando numa frequência intermediária entre o corpo e o espírito, tá? E ele é o intermediário das sensações, tá? O que a minha vontade quer é passado pelo perispírito, que aciona através de uma série de reações, né, energéticas, aciona o organismo para que ele se movimente e busque aquela ação. Retorna com o resultado disso, tá? Para que a gente possa, aí o espírito se sente bem, ele recebeu aqui, e aí entra os vícios quânticos também. A gente vai conversar sobre isso. Então, o espírito possui todas as percepções na Terra, porém, também falsas. Tá? Lógico, ali se tem ver e ouvir, tá? O espírito não precisa falar, você sabe, você sabe o que o espírito precisa falar? O espírito não precisa falar? Para outra pessoa, psicofonia, isso aí, não é? Que daí eu tenho. Não, quando a gente morre, eu preciso de falar para me comunicar com o pessoal lá? Não. Então tá bom. Como é que a gente se comunica? Como é que a gente sabe? Como é que você sabe o que você quer? Como é que você sabe o que eu quero? Você dá, estou com vontade, sublimão. Operação, pensamento, transmissão de energia. Isso. Não é uma coisa. Quando a gente pensa, nós criamos uma forma de pensamento. Você cria aquela imagem. Na psicofonia é isso que a gente faz, né? O espírito passa para nós uma imagem e a gente modifica isso aqui e passa em termos vocais, sabe? E na espiritualidade também, até tem um dos livros aí que estudou, né? Que um dos espíritos que entrar lá no local, né, que era restrito, porque algumas pessoas que tinham um certo nível de aprendizado, de percepção. Ele não podia entrar porque ele era mau caráter, não deixava. Né? Aí ele falava, lá vou falar que eu mudei. Eu sou bonzinho agora. Parece que ninguém percebeu. Aí tipo falava. A gente sabe que outra pessoa está pensando até aqui na Terra, Então, imagina. você vê a forma, o pensamento. Mas a gente olha para aquela pessoa e sabe o que está pensando. É isso mesmo. Você lembra? Os espíritos estão em toda parte ao nosso lado,
adorando-nos e observando-nos sem cessar. Por sua presença incessante entre nós, eles são os agentes de diversos fenômenos, desempenham um papel importante no mundo moral e até certo ponto no físico. Constituem-se, podemos dizer, uma das forças da natureza. O slide bem mal feito. Gaspar. Lógico, isso. Também tem conteúdos muito interessantes aí dentro. Lógico, tem. Tá? Quando a gente fala, né, que desempenha um papel importante. Por sua presença incessante entre nós, eles são os agentes de diversos fenômenos. Essa é a parte que nós sabemos da influência dos espíritos, tá? Obsessões, Senhora Laura, a nossa sensibilidade em interpretar visões, ouvir e a sensibilidade energética tem ligação direta com o nosso perispírito? Deixa eu ver se Além do nosso desenvolvimento mediúnico, se o perispírito é a nossa ligação entre o mundo espiritual e o nosso corpo, essas sensibilidades e a nossa capacidade de interpretação desse mundo espiritual está diretamente ligada ao nosso perispírito como instrumento. Olha, veja bem, o espírito ele é só um intermediário disso. Tá? Então, vamos dizer assim, ele só identifica aquilo que você é como espírito. Então, o que você estiver vibrando como espírito, passa pelo espírito, e ele impacta no meio ambiente. Tá? Então, a capacidade de percepção está ligada ao moral, às suas frequências. Lógico, porque o perispírito ele segue o ritmo do espírito. Então, o autodesenvolvimento é espírito, não perispírito. O perispírito ele só é efeito de sensação. Né? Então, quanto mais nós vamos evoluir como espírito, o perispírito acompanha a refinação e percepção. Então, vamos dizer, vou pegar um exemplo bem mequetrefe. Vamos dizer assim que eu sou um viciado em chocolate. Eu não consigo parar de chocolate. Já estou com 150 quilos, só para não chocolate. Quem que determina isso? Não é o perispírito. Sou eu como espírito. Eu tenho vontade de ter sensações. Tá? Sensações. Quando a gente fala do corpo físico, envolve isso. Temos sensações. Então, o espírito. Eu quero chocolate. Tá? Quero chocolate. Quer a sensação do perispírito. O que ele faz? Ele define para o perispírito, tá? Tomar atitude, captar energias das mais variadas, se movimentar. Se for o caso, ir lá plantar um chocolate, ou vai no mercado, qualquer coisa. O perispírito se movimenta para gerar energias para que você gere movimento. Tá certo? Aí você, pelas nossas ações, você vai comer esse chocolate. Né? O seu corpo físico, biofísico, bioquímico, vai impactar na nossa mente. Tegmental, ventral, que fica lá no centro do nosso cérebro, que é a zona da sensação, da recompensa nossa. Nós estamos feliz. Isso passa pelo espírito, essa sensação do tegmental. No mesmo sistema celular, certo? Só que o celular é o perispírito. O tegmental ventral, nosso físico, decodifica uma coisa gostosa. O perispírito interpreta isso e passa para o espiritual, gostoso. Certo? Então, o perispírito só faz isso. Mas quando você vai refinando as suas capacitações, os seus desejos, as suas vontades, o perispírito também vai acompanhando. Ele vai acompanhando. Então, o que foi criado? Nessa evolução do ser, criou-se o córtex pré-frontal.
desenvolver-se. Ele não é muito velho, o nosso corte pré-frontal não é muito velho. Né? Que é a área da razão. Não é verdade? Então, o perispírito vai buscar a sensação, mas só que ele vai dizer para o espírito: olha, é bom, mas não tanto, não deve, não é recomendado, né? Aí já começa a ganhar a consciência espiritual do que é bom e o que deve e o que não deve. Tudo posso, mas tudo me convém, tá certo? Já começa a realizar isso, mas o espírito é só isso, nada mesmo, tá certo? Então, no nosso dia a dia, na percepção das sensações, digamos assim, das manifestações que nos cercam, baseado nisso aqui, nós somos cercados por espíritos, baseado nisso, as sensações que nós recebemos, ela está ligada à nossa evolução espiritual. Né? A nossa evolução, por quê? Você pode estar sendo obsidiado e não percebe. Por quê? Porque você não tem capacidade interpretativa. Você é uma pessoa que está atraindo espíritos de moral duvidosa. Tá? Então, uma pessoa que é alcoólatra, o que acontece? O alcoólatra, ele num momento, ele começa com isso. Olha só como é importante precisar. Começa com isso. No primeiro momento, há uma sensação que é gerada essa área da recompensa, e aí é a vontade do espírito. Então ele começa a notar muito bom. O que os obsessores ligados aos vícios da bebida, por exemplo, né, que foram alcoólatras aqui na Terra, que desencarnaram, né? Lembrando sempre que cada vez que cai um corpo de um mentiroso, sai um espírito mentiroso andando com ele e mentindo como um doido. Na medida que desencarna um alcoólatra, sai um espírito alcoólatra com ele. Certo? O que ele quer? Aquele que nós vamos. Ele precisa sentir cheiro de cachaça. Aí, a partir daí, o que ele faz? Ele inibe o nosso córtex pré-frontal, a área da razão. É o primeiro local que o obsessor vai, no córtex pré-frontal. Ele inibe aqui para você ter só sensações gostosas. E aí você vê alcoólatra que não consegue, hoje mesmo, estava falando com uma moça que faz limpeza lá na firma, o lugar morto quase. Ele quer, alguns momentos assim de lucidez, ele chora que quer melhorar. Mas na sequência ele vai beber. Está inchado, está detonado. Né? O que ele está ali? Rodeado de irmãozinhos que são, alguns são maldade, mas no geral não. No geral, aquele espírito que desencarnou, que tem uma consciência, ele só quer saber que cheira de cachaça. Mas se tem alguma coisa contra ele, não tem nada contra. Mas ele quer sentir sensações. Entendeu? Não tem que mental, tem espiritual, está dizendo, ah, sensação de cachaça, sensação de cachaça, sensação de cigarro. Né? E ele vai atrás de quem está falando, procurar a tua turma. Então, pelo espírito, essa. Até quem puder assistir o filme As Mães de Chico, Já assisti. mostra bem isso. Se há desencarnado, mostra ali o depois. Vocês assistiram lá o moço, né? O moço tem lá o carinha que tá querendo fumar igual O Espiritismo tem, por fim, demonstrar e estudar as manifestações dos espíritos, suas vontades, sua situação feliz ou infeliz, seu futuro, em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Essas manifestações, sendo averiguadas, conduzem à prova irrecusável da existência da alma, de sua sobrevivência ao corpo, de sua individualidade depois da morte, isto é, de sua vida futura. Por isso, ele é a negação das doutrinas materialistas, não tanto por meio de raciocínios, mas principalmente por fatos. Agora você explica, eu não entendi não. Pode falar, não tem problema não. Nós estamos aqui para aprender.
O que você entendeu? E o Espiritismo ele fala que essas comunicações que são feitas para demonstrar que, como o senhor acabou de falar, quando a gente morre, a gente não fica bonzinho, nem vai para o céu, nem vai para o inferno. Continuamos sendo exatamente os mesmos sofrimentos. Então, se morre um espírito ruim, ele vai continuar sendo ruim, o alcoólatra vai continuar alcoólatra, quem dá um trabalho provavelmente vai encontrar uma turma, vai continuar fazendo um trabalho, gabinete. E o Espiritismo ele vem mostrar para a gente que esse relacionamento ele existe, ele pode acontecer. Algumas pessoas com os métodos podem não demonstrar para a gente, mas quem sabe futuramente os nossos pacientes. Isso é esse pensamento. Agora, nós podemos ser críticos aí nesse contexto. Tem como ser crítico aí? Pessoal, essas manifestações, sendo averiguadas, conduzem à prova irrecusável da existência da alma, de sua sobrevivência ao corpo, de sua continuidade. Onde está a prova disso? Qual que é a prova? Acho que é muito das diferenças que a gente vê, né? Às vezes a gente fala assim, por que um só passa sofrimento, só desgraça, o outro tem uma vida um pouquinho melhor, um nasce rico, um nasce pobre, Deus é injusto, se você parar para pensar materialmente, ele é injusto, na verdade não. Você, cada um constrói o seu. Não, aqui é o seguinte, tem como a gente conduzem a prova irrecusável de ser, é verdade isso? Conduz a prova irrecusável da existência da alma, essas manifestações conduzem, e se depois de alguns meses, você desencarnado, a alma vai sumir, for integrada como uma energia dos outros sistemas energéticos, vai compor uma estrela, vai compor um asteroide, sei lá. Quem garante que realmente é isso aí? Acho que as comunicações, elas mais detalhadas, falam de pessoas, coisas, jeito de falar, reconhecimentos de outras pessoas. Como livros, né? Tipo, de Caminho Castelo Branco, e daí tem a mesma escrita, o mesmo jeito de falar, mesmo. Eu acho. Acho que ele é muito pontual, né? Essas manifestações sendo averiguadas conduzem à prova recusável. Mas quais manifestações? Estar feliz ou triste na vida? Então, isso que eu quero dizer, logicamente que existem, na verdade, essa interferência minha, que é só conversar com vocês, que precisa raciocinar. Não basta a gente ficar lendo, querendo doido e achando que está certo. Nós temos, claro que temos provas irrecusáveis. Tá? Nós tivemos uma manifestação que, eu mesmo recebi um espírito de um soldado de uma cidade lá, não sei se é não lembro agora. E ele falou da cidade, do local, da guerra, como ele morreu. E eu fui pesquisar. E realmente está lá o local, a guerra, tudo tal, certinho, o nome, tudo certinho. Azembar, uma coisa assim. O local. Existem provas, sim. Mas a gente trabalha muito, o Espiritismo trabalha muito com esse problema, né, das questões difíceis de comprovar. Né? Então, quem tem capacidade? Nós que estamos aqui, vivendo o dia a dia, se manifestando, né? Quando a gente fala das energias, da cura, através da imposição da mão, né? Existem resultados reais, né? Reais. Não tem a menor dúvida. Que nós somos energia, que nós transcendemos. Tá? Existem muitas comunicações, muitas manifestações, coisas principalmente na área científica, por exemplo. Primeira coisa, ninguém que está aqui, qualquer que seja a especialização dele, não tenha sido preparado na espiritualidade primeiro. Um cientista, um médico, um astrofísico, um engenheiro, um químico, um biólogo, né?
Ele não é preparado. De repente fica assim, ele é médico, viu? Descobriu lá o negócio. Como assim? Ele é mais que eu, mais inteligente? Eu não estava lá. Não. Ele é preparado. Se você pegar um hospital, honesto, né? Todos foram preparados na espiritualidade para estarem ali. Existem conjuntos, né? E estão lá. Estão agrupados porque foram preparados na espiritualidade para exercer aquela função ali. É uma missão isso? Todos nós estamos em missão, Não, né? mas aí então. Foram preparados, eles aceitaram como missão isso. Serem médicos, serem enfermeiras, serem, sei lá, tantas funções. Toda a reencarnação, com exceção das compulsórias, todo mundo fez o planejamento antes. Entendeu? Lógico, com autoridade, né? Superiores. Né? Aí posso não ser assim, sabe? Bora, entendeu? Então, e você é preparado, tem todo o planejamento, inclusive até o corpo físico, a gente pode. O corpo é preparado, apropriado para Você isso. sabe, até o corpo físico vai ser, se você já vê antes dele. Entendeu? Tem até livro com a livro que a gente estudou para mostrar bem isso. Missionários da Luz falam muito isso. Tem vários, né? Então, quer dizer, Cada um de nós. Então, quando a gente falha, a culpa é só nossa. A gente veio com a proposta de fazer algo, se a gente não fizer, a culpa é nossa, não é do outro. Né? Então você veio para evoluir. Exato. Para aprender o processo de E aí quem vai escolher aprendizado os meios e sempre. os modos disso. Estamos A espiritualidade, você escolhe, desde que você tenha capacidade para isso, com autorização da espiritualidade superior. Entendeu? Nós temos digamos assim, um cronograma. Cada espírito tem o seu cronograma de evolução. Certo? Então, assim como na escola, né, você chega lá, desde o primário, né, aprender A, B, C, estudei, vai indo, passando, se repetir de ano, você vai para uma classe, então nós temos um programa, um planejamento evolutivo. E a cada encarnação, nós chegamos aqui para elucidar um fato, né, para eliminar uma tendência, um vício, para buscar uma virtude. E todo o nosso composto reencarnatório é adaptado a isso. Então, assim, mas por que ele não pode ser aqui? Por quê? Não é que ele seja menor diante da criação, do Criador, nada disso. A mente dele está cerceada àquele tipo de função que ele vai exercer. Tá? Nós já falamos sobre isso, homem e mulher. Né? O homem tem 30% a mais de sistema ósseo, 2,3% a mais de musculatura. A mulher tem mais sensibilidade, mais hemácias, aguenta mais dor, por exemplo. Ou seja, cada um foi preparado para cumprir uma função, né? Para executar alguma coisa. Então, se você pegar um bioquímico e tirar ele e colocar numa outra função, sei lá, engenharia civil, é capaz de tirar zero. A mente dele não está preparada. Mas lá no laboratório, ele é um cara. A mente, tudo, a capacidade interpretativa, tudo. Por isso que a gente fala, as nossas noções. Né? Se nós compreendermos isso de forma cabal, nós acalmamos o nosso espírito, aceitamos a nossa missão, né? E não vamos querer ser perfeitos no total, porque a perfeição está no Criador. Mas vamos fazer coisas perfeitas, de acordo com a missão que nós recebemos. Né? Então, se eu venho para casa espírita e eu não dou comunicação, aí eu falo, pelo amor de Deus, como pode ser? Não. Colocar água lá é tão importante. Né? Ficar fazendo a fichinha. Qual que é a minha missão? Respeite a missão. Acalme o coração.
Isso nos deixa felizes, nos deixa tranquilos. Tá? Porque no final das contas é isso mesmo. No final das contas em cada uma das nossas missões, o que vai sobrar como resultado final da operação, ativo e passivo, sabe o que é? Quanto de amor você está levando no seu alforje? Doado para os outros, não é para você. Em cada uma das funções. Que nós ficamos em cada uma das nossas funções. Isso é crescer. Isso é evoluir. Tá? Aí amanhã você vai lá, bom, aprendeu essa lição, você pode subir. O que é a nossa? E não é assim, então quando eu chegar lá como espírito, eu vou ficar sabendo de tudo. Não sabe nada. Você vai ser um ignorante como estava aqui. Se você não sabe a regra de três, não vai saber o que fez bem, não. Por isso, estudar, tanto faz. Você tem que estudar. Né? Você sai daqui e já começa a estudar lá. Sai daqui e já começou a desanuviar o olho, vai trabalhar, tem que trabalhar, não tem ninguém como você trabalha. Aí os espíritos comem. Só quando chegam lá, Já pensou? perder lá. Os espíritos comem ou não comem? Outras coisas que eu faço. Eles ficam negociando. Se alimentar de energia, o mesmo sistema. Energia. No meu sistema está no sistema universal energético. Ele para se manter equilibrado, ele para se movimentar 300 km por hora, ele tem que captar energia. Aí ele dispensa energia na movimentação, capta mais energia. Tá certo? Igual nós aqui. Né? Nosso corpo, nosso sistema involuntário vai bater no corpo que a gente está alimentando. Né? As nossas células, né? Os lipídios, os glicídios, as proteínas que vão entrando na nossa célula. E aí nós vamos gerando energia. As mitocôndrias vão gerando energias. É isso. E lá também. Só que é outra forma de alimentação. Aliás, já existe um grupo grande aqui na Terra que não come mais. Só vive de energia, respira. Entendeu? Um amigo meu foi tentar isso e morreu. Eu conheci um assim que ele vivia de luz, ele falava. Eu conheci um que ele falava para todo mundo que vivia de luz. Ele ia trabalhar e não levava comida. Ele deve ser luz da geladeira, né? Que ele ia abrir. Porque ele era bem gordinho. Assim, mas o que é luz? O que é luz? O que é cor? Mas isso vai muito da mente da pessoa. Meu gerente, a mãe dele não come. Ela vive. Minha filha vive porque ela foi séria. Ela não come. E ele faz puja de 30 a 40 dias. Ele não come nada, só líquido. Ele consegue. Ele ia no banheiro normalmente, assim, né? Consegue, naturalmente. Eu- Dizem que tem que comer carne, porque carne tem proteína, que nada. Minhas netas não comem carne, são veganas. Tem uma saúde aí. Tem que comer carne, porque... Aí ela fala, sabe o que é proteína? Então, eu acho assim, nós devemos nos esforçar, porque no preço que está a carne, vamos começar a mentalizar, né? Eu nem penso nisso. Eu penso que coitado dos animais. Tem gente que morre, igual a minha neta falou, sabe o que você está comendo? Igual cadáver de animais. Um dia nós vamos estudar isso daí, você tem razão. Mas um dia eu refleti muito sobre essa história. Como eu chorei por dentro por causa disso. Como eu me martirizei por causa disso. Por causa da nossa alimentação. Ainda o homem vive quase que 70% de animais. Por que Jesus não comia carne? Jesus? Na época dele, Ele comia peixe. Sim. peixe. Só que naquela época que não tinha mercado, não tinha mil coisas para você escolher para comer. Só Não tinha tinha, aquilo. tinha o mercado também. Mas ele podia comer só arroz, frutas, legumes. E olha naquela época e dessa época. Agora, A gente precisa comer carne? o que é o cordeiro abatido? Vamos repetir um pouquinho? Viu? E o sacrifício?
quantidade de sacrifício Quantas vezes, né? fazia. Então, Mas vamos depois pensar, eles carne. vamos ampliar um pouco a nossa visão. Dá para você sair por aí dois e matando bicho, sabe? Não sabe por que todo mundo come carne hoje? Porque não sabe, eles não veem o bicho como o bicho morre. Você já pega ali tudo congeladinho, limpinho. Serviço. Não, mas é verdade. Mas só que é o seguinte, vamos ampliar um pouco a nossa visão espírita sobre o fato. Temos que analisar o fato, viu, Bernadette? Bernadette, presta atenção. Temos que analisar o fato. O que é o corpo? O rei. Depois que ele foi abatido, aquele que está aqui. Para uns, um corpo para outros, um sacrifício para outros. Depende. Mas, será que não é o caminho rápido da evolução? Porque será que daquilo que foi abatido aqui, não saiu um composto energético aqui, com uma captação para uma evolução futura? Ele não se compôs de alguma forma, aí ele vai novamente, né, habitar um outro corpo, e aí mais e mais. Já não aconteceu de lá, né? Você evolui mais rápido. A minha neta falou assim, a vaca, ela sabe que ela vai bater. Ela sabe que ela vai bater. E quando ela está indo para o batedor, ela fica com tanto medo, sabe o que ela faz? Ela solta uma toxina na cara e essa cara você está comendo. No programa Pinga Fogo do Chico, lá em 71, ele fala que o futuro da humanidade seria os laticínios. Né? E até porque o Bernadette falou, por que a carne deixa de ser muito digesta? Porque no abatimento do animal, ele tem muito sofrimento. Toda essa energia pesada impregna nessa carne. É adrenalina, né? É adrenalina, o bicho que vai. A adrenalina que é a consequência dessa energia pesada do E sofrimento. vou te falar só a última coisa que a minha neta Isso falou aí para mim. você Sabe o que já- ela falou? Quando a senhora parar de comer carne, sabe o que vai acontecer? A senhora vai ter mais conexão com a espiritualidade. E é só, por exemplo, É a última coisa que eu no quero estado brasileiro, onde tem uma distância entre os estilos, Depois que eu parei de comer carne, nossa, conexão com a espiritualidade. Mas isso aí, olha bem, isso que a gente está pensando, né? Isso é uma informação, isso aí é um direcionamento agora, né? Mas, veja bem, há controvérsias. A NET, por exemplo, que é uma engenheira científica, espírita, você tem já ouviu as palestras da NET, ela fala assim, isso é uma bobagem, ela fala, se eu comer um bife agora, ao meio-dia, quando eu chegar daqui a 3 horas, o nosso ácido sulfúrico, ácido gástrico, né, já detonou tudo, acabou com tudo, todo o processo. Já destruiu todas as fibras, não tem mais nada. Agora, Ela tem o que ela disse, né? Não, isso é verdade. Do ponto de vista químico, isso é verdade, biológico, vai dissolver mesmo. Agora, se tem uma energia na hora do nascimento, só uma dúvida, assim, eu sou leigo no assunto. Mas na Bíblia, o que teve de sacrifício de animais, né? O cordeiro, principalmente. Sim. O que o coitadinho do cordeiro que era o da vez, E né? Deus pedia. Qual é a finalidade? Deus pedia, olha, mata um cordeiro e tal. mas esse Deus que eles falavam, Deus pedia, será? é um espírito. Deus pediu para destruir lá as muralhas, né? E matar todo mundo que estava lá dentro? Ou é uma forma de se justificar? Você entendeu? Porque, veja bem, Eles não sabiam o que fazer. Vamos achar que ela resolveria. O que tinha de informação naquela época era aquilo. É que nesse sacrifício dos animais, vamos pensar em termos de evolução. Já era uma evolução, porque antes era sacrifício de gente. Né? Então parou de sacrificar gente, passou para o animal, que já deu uma melhorada.
E eles falam, né, os deuses. Os deuses nada mais é que esses espíritos baixos, de energia baixa, obsessores, que conseguiram dominar uma comunidade inteira e incutia isso aí só ter a energia baixa, a vibração baixa, né? Que esse alimento que é essa energia baixa. Né? Só para a gente encerrar esse assunto. Então, veja bem, nós temos que entender e cada um tem que refletir, né? Porque quando nós colocamos o ser humano como um observador dos fatos, então se você colocar como um livro e ele está carregado energeticamente pelas energias do animal que você carregado, é possível que, se não estiver, você se dedique e faça. Os indígenas faziam isso, comiam o coração do animal, né? Quando eu batia, aquilo ia dar força para ele, ia transformá-lo num guerreiro. E não transformar mesmo? Sim. Mas não é por causa da mente. É a mente dele, a mente. É a pessoa que você pensa, que você atrai, que você pensa, nós somos capazes de sintetizar tudo que tem no universo, tudo que está aqui, está carregado de todos os elementos que compõem tudo, desde uma molécula nossa até uma galáxia, 1 trilhão de sóis. Você tem capacidade. Sintetizar. Então, o que você pensa? O que você está pensando? Pode fazer mal, pode fazer bem. Né? Eu admiro quem me fala, mas não consigo ainda. Sim. Eu acho que esse é o ponto principal. Mas eu acho que tudo que você vai. Só um minutinho. Só Esse é o isso. ponto principal que a gente está falando do pensamento, da energia. Esse aspecto eu sou a favor da lei da atração. Agora, a questão de dano carne é uma questão fisiológica dos animais. Fisiológica. É simples assim. Nós somos mamíferos carnívoros e precisamos disso para o nosso corpo. Não é uma discussão espírita. Então, com relação a isso, eu trabalho com solar de exatos, eu só trabalho com números e fatos. Então, se a gente não comer carne, a gente não mata. É simples assim. E é mesmo, se você não comer carne, você vai ter que fazer reposição igual a todos os veganos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nunca tomei vacina nenhuma, não tomei vacina de boca, de vacina. Nunca tomei, nunca vou tomar, nunca peguei Covid. Não como carne nenhuma. Sabe? Não tomo leite, não, se leite é leite de linha, isso aí leite já é. Eu sou mega feliz do jeito que eu só que a humanidade não está preparada. Eu acho que tem algumas leis que já nascem, a lei da natureza, né? Tem que pensar. Você dá uma passando no mundo maior, Pessoal, olha, um debate justamente sobre isso aí. Você comer a carne ou não comer a carne. certo. E um deles falava assim: você não come a carne, você come o tomate, você come a couve, você come o repolho. São vegetais e tem vida. Então é isso. Só pegando seu gancho. É isso que eu ia falar. Eu ia falar só pegando o gancho. Muito vida. Existe algumas pesquisas que mostram que as plantas elas reagem a sons, a música, a luz. Então a planta também tem vida. Todas as plantas têm vida. Independente se aquele macho de alface entre milhões também tem vida. Teorias, entendeu? Por exemplo, eu vou dizer para vocês. Então, vocês não podem carne, certo? Vocês não podem comer carne a não ser. Vocês não podem comer carne a não ser daqueles animais que são grupos, ou que não tiverem consciência dele. Por exemplo, um peixe ele é carbono, então ele não tem individualidade. Não pode comer, não pode. Certo? Então tudo que não tiver individualidade, pode comer. Mas isso é só uma teoria também. Os que não comem carne, tudo bem, mas os que comem o trabalho no outro sobre o valeria sempre.
Pode passar, desculpa. Foi boa. Então isso aqui, então uma reza se come porque ninguém vai brincar. Mas eu concordo, eu ia falar, desculpa, o que você falou, não tem como você ficar sem Os métodos de abate hoje em dia. É uma ciência, gente, Podem utilizar o sofrimento. Nós hoje, o Brasil, né, é referência mundial em abate de bovinos. Sim, devem sair mal. Então, por exemplo, Portugal Eu o Brasil é o acredito. único país que vende para os judeus. Eu acredito no que eu falo para Os você. muçulmanos também. Pelo método que é feito, sem sofrimento, é uma injeção, então tem todo um Eu estudo acredito. científico. Sim, exato. Eu acredito sinceramente nisso que eu estava falando isso. Acredito que cada ser esteja em evolução. Nós, seres humanos, existe uma cadeia biológica necessária. Tá? Então, cada animal que está sendo abatido, excluindo-se as maldades, tá? Ele que sai dali, assim como sai do corpo físico, um ser humano com o seu perispírito, aí sai um compostozinho rudimentar, energético. E ele já começou a se individualizar. Ele não tem consciência, não tem nada. Ele compôs o corpo de um cão. Morreu, dali a poucos dias ele reencarna num outro. E aí ele sobe mais energia das convivências. E aí ele vai crescendo, gradativamente. Enquanto isso, aquele corpo que está ali é um sistema biológico, bioquímico, morfológico, que serve para alimentação. Agora, vocês não montam a capela em mim. Vou falar a última coisa. Estão nascendo crianças cristãs. As minhas netas são crianças cristãs. As crianças, eu vou falar porque teve várias amigas que os filhos dela não tem nada que faça eles comer carne. Eu não quero carne, tira esse negócio daqui. Tira. Essa que eu estou trabalhando com ela, ele não come carne nenhuma. São crianças cristãs. Crianças cristãs mais evoluídas. E elas não comem, não adianta que elas não comem carne. As crianças não gostam do sabor. Nada, não comem carne. Bom, vamos continuar, pessoal. Serei? Os espíritos atuam sobre os homens ocultamente, sugerindo-lhes pensamentos, influenciando-os de modo perceptível por meio de efeitos apreciáveis aos sentidos. Perceber, interpretar, filtrar, deixando-nos sensibilizar apenas por aquilo que nos acumula para o bem. É nossa grande tarefa. Alguém entendeu isso? Eles atuam, assim, incansavelmente, todo o tempo. Então, assim, você imagina, nós somos 8 bilhões e poucos milhões de seres encarnados. Que o órgão terrestre habita, e não é lá em cima, não, ou lá embaixo. Aqui, numa frequência depois dos nossos olhos. Certo? E nós não conseguimos ver. Habitam 50 e poucos bilhões de espíritos desencarnados. Então, você fala, então eu vou ficar trombando em espírito aí, tendo problema o tempo todo. Não. Os problemas que nós temos são os problemas da nossa correspondência ou vibracional. Certo? Então, isso é certo. O que eu quero dizer com aquilo lá? Né? É que na medida que nós, como médiums, isso eu estou falando para médiums, porque está estudando para médiums, certo? Quem quer ser médium? Que nós podemos aumentar a nossa sensibilização. Você está entrando num ambiente, quando nós temos um propósito, o que nos determina a perceber isso é a nossa vontade de perceber. Certo? Então, na medida em que nós vamos caminhando,
É possível que a gente entre num ambiente e perceba energias diferenciadas. Vai perceber? Aí você fala, então, até porque eu sou contra uma frase assim, afaste daqueles que são pensamentos, que são negativistas, que são não sei o que. Não, eu duvido que Chico Xavier faria isso. O que Jesus fez, ele nunca fez, ao contrário, ele chegou para perto dele. O que ele tinha? A percepção da frequência do cara tinha. E ele mantinha-se na frequência dele. Toda vez que nós não tivermos, e não pode reclamar do espírito nenhum que fez mal para você, porque toda vez que nós nos mantivermos com as frequências altas, não haverá interferência em nós. Muita gente fala assim, na minha casa está um inferno. Mas é lógico, ele sai para a rua, se desestabiliza com tudo, xinga com o inferno, se não xinga verbalmente, a mente dele fica assim, conturbadíssima, certo? Falando tudo quanto é intropérias, né? Xingando Deus e caramba, quatro. Aí ele entra na casa dele, vai estender um tapete vermelho, com aquele monte de espírito entrar junto com ele. O que acontece? Desestabiliza. Então o que eu quero dizer? Perceber. Para ser médio é preciso perceber, é preciso aumentar a sensibilidade. Né? Os médios conseguem, vamos supor, a gente está aqui, perceber essa sensibilidade que outra pessoa também tem uma sensibilidade maior? Desculpa, pode repetir? Bom, os médios, você tem a percepção de que alguém aqui, você entra no local e percebe que uma outra pessoa também pode ter uma percepção maior dos espíritos, essas coisas? Sim. Consegue também? Consegue perceber. Tem humildade de reconhecer. Na verdade, não só pode perceber, como tem que ter humildade de reconhecer. Quando as pessoas vêm na casa, né? Sim. Vocês conseguem perceber que uma pessoa sem que eu precise falar. Né? A gente consegue. Isso daí é tempo, né? Não, ninguém que chega nisso é mais inteligente, apenas ganhou mais experiência. Né? Experiência, vivência, transforma em experiência. Só isso, nós percebemos. Olha, com o tempo. Nós temos que ter essa visão. Tá? Então, nós estamos falando sobre. Quem está falando? Sobre Quimbanda, como é que chama? Candomblé, essas coisas, né? Então, para que a gente entenda realmente como é que você tem que se comportar diante de fatos e diante de locais onde a gente vai, eu posso andar por todos os lugares, desde que eu me prepare a minha mente, o meu espírito, minhas frequências. Tá? Eu tive um caso bem claro, né, quando eu morava em São Paulo. Aí eu tinha uma cunhada, meu irmão faleceu, acidente, né? E essa minha cunhada, eu fui na casa do meu, ela me chamou lá, que eu estava mais tarde. Ela me conduziu aí no local onde era Candomblé. Eu não sabia, lá na minha igreja. Fui lá. Cheguei lá, já tinha uma pessoa lá na porta, mal vestido, tal, coisa bem deprimente. Fui entrando pelo corredor, eu dou o nome, até do outro lado da rua assim. Aí você tinha garrafas, tudo quanto é coisa, cachaças, farofas, frango, velas, tudo quanto é tipo. Eu fui entrando com ela. Agora tinha um salão mais ou menos igual esse aqui, cheio de gente lá. Mulheres inteiras desse tamanho, com cachaça, daqui a pouco caía um no chão. Aí iam lá, botavam um pãezão dele, lá para fazer comida, não sei o quê. E eu fui lá, daí a pouco me colocaram dentro de uma sala, que era um altar, tinha pelo menos umas 80 garrafas de bebida. Aqueles garrafas desse tamanho, de uísque de 3 litros, que você faz assim, tinha lá, quase que eu vontade de beber lá. Aí eu falei, bom, eu tenho que me preparar, já que eu vi aquilo, o que eu fiz? Comecei a fazer as minhas orações, né? Comecei a aumentar a minha vibração, porque eu sabia que eu quando estava pesada, tá certo? Aí me colocaram nessa sala de oração de bebidas, eles colocaram lá sentado assim, numa cadeira, e achou uma corrente de vento fria, estava frio, bastante frio perdido.
Acho que eu fiz assim, sabe? Um negócio assim. Que eles interpretaram? Eu estava recebendo os espíritos. Aí começaram já a colocar minhas calças aqui, sabe? E começaram a fazer. Eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Isso aqui é uma farsa, né? Aí entrei no salão e tinha uma mulher que caiu lá no meio do salão, me enrolando para você. E agora o que eu vou fazer desse negócio? Bom, aí estava o meu irmão do lado, assim, e a minha cunhada, eles vão te levar lá para o banheiro para te dar um banho de chá. Eu achei que era uma régua, eu achei que era uma coisa que não passava na minha cabeça, assim, né? Aí chegaram lá no banheiro. Aí tinha uma bacia desse tamanho, assim, com uma água lá escura, e eles começaram a tirar minha roupa. Aí eu não consegui falar mais nada, meu irmão daquele lado. Meu Deus do céu, eles tiraram toda a minha roupa, começaram a tacar água, aquela água com chave, alguma coisa na minha cabeça. Nossa, demorou uns 3 dias para trás aquele negócio. Mas o que acontece? Nada daquilo impactou em absolutamente nada. Eu percebi, respeitei, não disse nada, respeitei o meu cunhado, respeitei o meu irmão, tá? E segui em frente. Normal. Isso está aqui. Perceba, caminhe, se fortaleça, seja você, olhe as correspondências. O que você está se correspondendo? Seu Onder, já atendi pessoas que eu fiquei até zonza, que me dá náusea, que me dá um sono, assim, uma sonolência, que você fala, meu Deus do céu, eu vou pro banheiro, faço uma oração, né? Às vezes eu faço o passe virtual que eu tenho aqui, e aí dou uma recuperada. Mas eu não consigo evitar esse impacto, eu não consigo. E às vezes é um ambiente que eu falo, aqui eu não venho mais porque eu me sinto mal, tô pensando assim. Isso é trabalho. Aqui, na hora que nós terminarmos o curso de médium, você vai estar preparado para isso. Tá? Não se deixar impactar. Assim, nós trabalhamos aqui bastante com isso. Então, mas é normal, viu? Você não tem nada de... Só a partir da consciência que você tem, do que nós vamos comer aqui, você vai criar mais um grau de percepção, aí de fortalecimento. Isso aqui é... Olha, isso aqui é uma outra coisa que eu vou fazer. Vou clicar muito feio, então, não enxerga? Cris? Como está estruturada a organização kardeciana, ou PENTAP? É o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. O livro dos espíritos, o livro dos médicos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu, o inferno e a Gênese. Todos vocês sabem disso, né? Os 5 livros. Mas todos leram? Não, Estudaram? eu estou lendo o livro dos Espíritos, porque diante daquela questão que você fez lá, né, do Espiritismo, que acredita na reencarnação, assim, surgiu muita dúvida. E até no momento eu fui buscar o que era ressurreição e reencarnação. E é onde ele explica muito bem, né? Sim. Então, eu acho muito interessante. Mas é um livro para você ler, vai lá 3, 4 páginas e volta, né? Porque senão você só lê, você não interpreta. Então, é bem, muito interessante. O Evangelho segundo o Espiritismo é o que eu faço também. Na verdade, a gente deveria, né, toda a casa espírita, deveria estudar, né, profundamente os 5 livros. Estudar, não ler. Estudar. O Divaldo Franco leu o livro dos Espíritos Adequados, eu não sabia nada sobre física quântica. Tem que ler e estudar cada um desses livros. Essa é a minha proposta. Tá?
Não tem outra alternativa. São livros incríveis, a Gênesis, né? Nossa, que personagem. Muita informação, muito. E você pode acrescentar nisso aí obras póstumas. Sim. Que foi depois que ele desencarnou. Ele deixou já prontinho ali, desencarnou, não deu tempo de publicar depois. É. O Espiritismo norteia os homens para o conhecimento evangélico segundo o Espírito e não segundo a matéria, para sua exemplificação em todos os atos da vida individual. Visa, sobretudo, a qualquer atividade, cristianizar a humanidade, evangelizando. O Espiritismo é composto basicamente de 3 bases sólidas e passa a vida. É isso, né? O Espiritismo mantém os homens. Cristianizar. É. Cristão em quê? O que é cristianizar a humanidade? Ser cristão em quê? Hã? Querer ser em quê? O que é cristianizar? Fazer a sociedade diferente. Hã? A conhecer a história de Jesus, trazer a doutrina do cristianismo para a humanidade. É por isso que fala que é o cristianismo redivivo. Porque é nesses 2000 anos a gente se preocupou tudo. Né? Então, quando ele fala de cristianizar, evangelizando, ou seja, é levar de novo a gente para o cristianismo primitivo, verdadeiro, aquele que Jesus mesmo. Antes do concílio de Nicéia. Antes de tudo, né? Das inquisições, assim vai. Mais do que isso, é nós entendermos Jesus, olharmos não como um pregador, mas como um cientista. Pegar, né, os conceitos que ele passou e trazer para a nossa realidade atual. Tá? Como eu já disse, a quem muito tem, muito será dado. O que é isso? Se nós só lermos isso aqui, Conhecimento e responsabilidade. Conhecimento e responsabilidade. se nós só pensarmos nisso, quem muito tem, muito será dado, nós vamos chegar a uma conclusão, né? Se nós não tivermos um raciocínio lógico, vamos chegar à conclusão que há uma injustiça aí, né? E hoje o que a gente pega, traz isso para... O que é o Espiritismo? Não é filosofia, ciência, religião. Então, dentro da ciência, que é o que norteia o Espiritismo, física quântica, a quem muito tem, muito será dado. Não, desculpa, isso que Jesus falou. Mais do mesmo, essa é a base da física quântica. O que isso quer dizer? Aqui que nós estamos falando sobre correspondência vibratória. Você capta, você recebe, você se conecta com aquilo que mais você vibra. Eu não estou falando que de repente, eu já sempre falo, às vezes eu falo, então quer dizer que eu não posso pensar, nunca eu posso pensar, não posso sim. De repente eu falo assim, essa tal do cristiano, pelo amor de Deus, não, digo. Você entendeu? Uma vez não tem problema. Agora, se eu sistematicamente começar a pensar mal dela, eu começo a criar, né, uma atmosfera, começo a criar uma mente voltada para o mal, e eu começo a atrair exatamente isso. Que é o que a física quântica diz. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Assim são formadas as estrelas. Ela vai captando energias, um ponto que ninguém percebe. É simples. Então, cristianizar é exatamente isso. Pegar os ensinamentos de Jesus, atualizá-los,
sem sair da vertente básica do amor ao próximo. Porque o objetivo sempre é o crescimento espiritual, amando o próximo. É sempre isso, a nossa missão vai caminhar com a missão que estiver próxima. Está lá. E Jesus, eu não vim para fazer a minha vontade, mas as vontades do Pai que está no céu, a qual é que nenhum dos que me foi dado se perca. É isso? Então é isso, trazer a cristianização para a nossa atualidade. O que serve para nós? Ou nós vamos ficar estagnados lá? Nós vamos ficar dogmatizados, né? Olhar os lírios do campo, é tão bonito, né? Tão bonito, eu acho lindo isso. Olhar os lírios do campo. Vem São Humano, isso é maravilhoso. O que quer dizer isso, meu Deus? Para a nossa realidade, o que quer dizer? Isso é que pegar as informações e sem nenhuma dissipação, né, distorção, trazer para o que nós podemos aplicar hoje na nossa vida. Ok?